Muito boa noite a todos. Esse é o programa Ufologia Sem Fronteiras, Ufologia com Jevaer. Eu sou o editor da revista UFO, um apaixonado por esse assunto, e me dedico a isso desde a minha infância. Eu não falei adolescência, eu falei a minha infância. Esse programa está sendo gravado no dia 9, segunda-feira, será editado no dia 10 e irá ao ar, ou está vindo ao ar agora, no dia 11 à noite. E será assim todas as semanas, por enquanto gravado, porque embora eu tenha muita experiência com entrevistas e tal, sempre pode acontecer imprevistos. Eu gosto das coisas muito bem certas, por isso eu contratei uma equipe altamente profissional para fazer esses programas. É gente que me acompanha há anos, fazendo as transmissões, as gravações dos meus eventos. Portanto, é gente em quem eu confio muito. Eu pretendo, durante os primeiros meses, que esse programa seja assim gravado. Mas assim que nós tivermos uma estrutura melhor, embora a nossa já seja bem considerável, nós vamos fazer isso ao vivo, com a interação de vocês. Vocês vão poder perguntar, mandar fotos, relatos, informações, e eu vou tentar responder tudo no mesmo momento. E eu quero, em cada um dos meus programas, ter um convidado. E nós temos muitos para chamar do Brasil e do exterior. E quando for do exterior, evidentemente, nós vamos apresentar esses convidados com legendas ou dublagem para que vocês entendam. O meu programa Ufologia Sem Fronteiras, que eu já prometi há muito tempo, mas eu nunca consegui tirar ele do papel, porque eu tenho muita atividade, muito trabalho, e eu não sou uma pessoa exatamente de vídeo, sou uma pessoa de edição de textos. Mas esse programa, ele está saindo com muito carinho para vocês, porque eu percebo que há uma grande necessidade de informação num momento muito crucial da humanidade, o momento que nós estamos vivendo hoje. A prova disso é que as pessoas estão precisando de respostas. Eu estou precisando de respostas. E eu estou nisso há tanto tempo. Eu conheço algumas, acho que conheço outras, mas na verdade posso estar enganado. Nós podemos buscar juntos essas respostas. Esse é meu propósito. Deixa eu primeiro fazer uma apresentação de quem eu sou. Meu nome é Ademar José Jevaer, mas todo mundo me chama de Jevaer. Por quê? Porque é uma coisa de família. A minha família é de Brusque, Santa Catarina. Meu avô era chamado de Jevaer, meu pai era chamado de Jevaer, eu sou chamado de Jevaer, ninguém me conhece por Ademar. E meu filho de 15 anos, o Pedro, é chamado de Jevaer. Então é uma coisa de família. Por isso que eu apenas abrevio as iniciais A.J.Jevaer. Minha família tem origem na Bélgica, migrou para a Alemanha e chegou ao Brasil no final do século XIX. Então essa é a minha história. Eu nasci em Maringá, no Paraná, no dia 19 de março de 1962. Eu tenho 57, vou completar 58 anos. A minha primeira leitura sobre ufologia, por incrível que pareça, foi aos 7 anos. Quando a gente saía das aulas para as férias, a professora falava: leiam um livro e tragam uma redação. Leiam Monteiro Lobato, Rui Barbosa. Eu lia também, mas o que eu lia com mais fascínio e que me mantinha acordado a noite inteira eram Os Deuses Astronautas, do mestre Erich von Däniken, que hoje é um grande amigo meu. Então, aí eu comecei a me interessar por esse assunto de uma maneira muito vívida. Aos 12 anos eu fiz a minha primeira pesquisa nos arredores da minha casa,
Maringá era uma cidade pequena, morava num bairro distante, ao redor só tinha sítios. Daí eu comecei a fazer correlações entre os casos que eu pesquisava ali na minha região de Maringá com casos que eu lia nos livros, e eu devorava livros, e descobri a minha primeira coisa rapidamente, que a ufologia, que o fenômeno UFO ele é global, que o mesmo fato que acontece em Paris, Moscou ou Lisboa, acontece em qualquer cidadezinha do interior do Brasil. E eu conheço tantas onde eu fui pesquisar. E uma coisa natural, assim, uma vocação natural que ocorre a quem pesquisa ufologia é a vontade de compartilhar o que ela descobre. Isso é muito forte comigo. Eu compartilho desse meu jeito simples, como vocês estão me conhecendo. Quem me conhece pessoalmente sabe, eu não tenho frescura. Entende? Compartilhar é essencial. Quando você conhece um ufólogo que não compartilha, se afaste dele. O ufólogo verdadeiro é aquele que compartilha. Na minha equipe, todos compartilham. Porque senão não estaria na minha equipe. Aí, por força dessa vontade de compartilhar, aos 14 anos eu fiz a minha primeira palestra num eventozinho bolado por uma professora minha no meu colégio, para os meus colegas. Aos 14 anos. Aos 16 eu fiz a minha primeira palestra pública na Biblioteca de Maringá. Aos meus 18 eu fiz a minha primeira palestra num congresso brasileiro de ufologia em Petrópolis, organizado pelo Paulo Cronenberger. Aos 19, eu fiz a minha primeira palestra num congresso internacional de ufologia, ocorrido no Brasil, realizado também pelo Paulo Cronenberger e pelo general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, ambos foram bons amigos meus, em Brasília. Poucos anos depois eu comecei a ser convidado para fazer palestra no exterior, onde eu aproveitava para também fazer pesquisas. Não vou para o exterior só para fazer palestra. Se eu estou indo para um lugar próximo de Roswell, eu vou a Roswell fazer pesquisa. Se eu estou indo a Londres, eu vou aos agroglifos. Se eu estou indo a Lisboa, eu vou à Serra, onde os fenômenos acontecem. E a mesma coisa em qualquer outro lugar. E foi dessa maneira que ao longo dessa minha vida, eu fiz mais de 180 viagens internacionais para fazer palestras, sem contar 2.000, 3.000 viagens dentro do Brasil para fazer palestras. São centenas de milhares de palestras. Porque a vontade de compartilhar é muito grande e eu curto isso. E foi com esse afã que eu conheci os principais ufólogos do mundo. E sou amigo deles. Compartilhei, e não ligue pelo meu palavrar, compartilhei bebedeiras com Colin Andrews, Stanton Friedman, gente desse tipo. Então, é muito bacana hoje eu poder ter um programa como esse, em que eu possa falar diretamente com vocês e expor aquilo que é a minha paixão, a paixão que me move todos os dias, de todas as semanas da minha vida, que é a ufologia. Por isso que eu faço o UFO Summit, Fórum Mundial de Ufologia, Fórum Mundial de Contatados. Agora estou inventando um evento único no mundo, inédito, que une ufologia à ecologia. Porque esses nossos irmãos do andar de cima, eles sempre nos alertaram quanto à necessidade de tomarmos cuidado com o meio ambiente. Por que não fazer um evento em que se una a ufologia à ecologia? Vejam essa imagem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações. Hoje eu vou tratar de 2 assuntos. Abertura global e definitiva e caso Varginha, com convidados muito especiais. Até já.
Essa imagem foi produzida exclusivamente para a revista UFO, para esse evento, pelo artista Rafael Amorim, do Núcleo de Estudos Ufológicos de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que é um capista da UFO há, sei lá, nem me lembro quanto tempo, 10 anos. Essas capas maravilhosas que vocês veem são feitas por ele. E o Ginho, que é esse cara super engraçado, o Ginho, porque é o ET de Varginha, é feita pelo Márcio Baraldi, de São Paulo. São pessoas assim brilhantes da minha equipe, que tem pessoas excelentes de todos os tipos, em todos os lugares do Brasil e em mais de 50 países. Esse evento está com as inscrições abertas e foi uma coisa meteórica, porque eu lancei o primeiro encontro ufológico da natureza, como é o nome dele, é o primeiro evento UFO ecológico do mundo. Eu lancei ele na sexta-feira passada e ele já está com 30 inscrições. E são só 100 vagas. Não tem como acomodar mais gente na pousada e muito menos no auditório da pousada. Tá? Vão acontecer outros eventos semelhantes aí para frente. Vocês vão ter possibilidade de participar e tal, mas agora vocês têm o link aí, ó, o site, para que vocês vejam. Agora, nesse bloco, eu gostaria de explorar um outro assunto. Esse assunto é o seguinte. Está havendo uma movimentação mundial para uma abertura global. No ano passado eu cantei a bola, porque eu participo de vários grupos internacionais que buscam a abertura ufológica. E como vocês sabem, o Brasil é extremamente respeitado, porque aqui se fez uma abertura ufológica. E quem a fez foi a Comissão Brasileira de Ufólogos, que é mantida pela revista UFO. E quem foi o idealizador dessa campanha fui eu. Nós tivemos a abertura por parte do governo brasileiro de hoje quase 20 mil páginas de documentos que antes eram secretos sobre UFOs, inclusive sobre a Operação Prato, mas nada sobre o caso Varginha, o que, aliás, é um assunto que eu vou tratar no terceiro bloco desse programa. Então, meus amigos, no ano de 2018, houve uma reunião muito importante para o desenvolvimento desse processo de abertura global em Moscou, no Hotel Cosmos. Não podia ter outro nome melhor, que fica na frente do Museu dos Cosmonautas. Coisa espetacular. Foi uma atitude tomada de última hora, por alguma razão que eu e os meus parceiros ainda estamos avaliando, por agentes do governo do programa espacial russo e do governo do programa espacial chinês. Foi uma semana de debates, alguns a porta fechadas. E há uma promessa, uma tentativa de que haja uma segunda reunião, que era para ter acontecido em 2019, não aconteceu, mas vai acontecer esse ano. E o Brasil está definitivamente inserido. Eu garanti que isso acontecesse, que o Brasil esteja inserido e mais na cabeça da coisa, porque nós não vamos ficar para trás. Eu defendo a tese de que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a abraçar o contato ufológico, o contato definitivo. E eu tenho muitas razões para isso. Primeiro, o Brasil foi o primeiro país a registrar uma abdução ufológica. Antes do casal Betty Barney Hill, foi o Mineirinho. Tinha que ser um Mineirinho, né? Desculpa aí, João Marcelo, mas tinha que ser um Mineirinho, né? Que é o Mineirinho Antônio Vilas Boas. Assim, menos de um mês depois de ocorrer o primeiro caso de avistamento de UFOs coletivo divulgado pela imprensa nos Estados Unidos, no Brasil, na cidade de Pitanga, aqui no interior do Paraná,
um cidadão teve um contato com os seres. São todas essas coisas. O Brasil, em 1954, foi o primeiro país a admitir que os discos voadores existem e que têm origem extraterrestre. Se vocês forem procurar na literatura, vocês vão encontrar que isso aconteceu em 1976, na administração francesa de Alain Giscard d'Estaing, que teria seu ministro da Defesa admitido que os discos voadores existem e têm origem exógena à Terra. Não, não, não. Foi o Brasil 54 anos antes, ineditamente, no mundo, através de uma conferência de imprensa que aconteceu no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, na ESG, sob o comando do capitão da Força Aérea Brasileira, João Adil de Oliveira, que tinha acabado de retornar dos Estados Unidos, onde ele foi se informar sobre os discos voadores, porque é uma questão de segurança nacional de qualquer país. Muitos países, nas décadas de 50, 60, 70, foram aos Estados Unidos se informar sobre esse assunto. Claro que a maioria deles não admite isso, mas o João Adil voltou ao Brasil com a recomendação dos militares norte-americanos de não tratar do assunto. E ele, como um bom militar da Força Aérea Brasileira, que eu exalto nesse momento os militares da Força Aérea Brasileira, que são absolutamente transparentes quanto ao fenômeno no Brasil, ele fez exatamente o contrário. Ele falou negativo, os discos voadores existem sim e eles não têm origem terrestre. Então está havendo hoje a criação de uma massa crítica no mundo. Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a Tudo Stars Academy of Science and Arts, do Tom DeLonge e Luiz Elizondo. Eu tenho contato permanente com Luiz Elizondo. Esses caras já fecharam acordos com a Força Aérea e o Exército dos Estados Unidos para pesquisar metamateriais. Metamateriais são materiais que não existem na Terra, que podem sim ter uma origem extraterrestre. Podem ser pedaços de naves acidentadas em algum lugar do mundo. Um caso desse, muito conhecido, é um ocorrido em Ubatuba, nos anos 50, em que uma nave explodiu bem no quebra-mar. Ubatuba é uma cidade do litoral norte de São Paulo. E alguns fragmentos foram recuperados por pescadores, por banhistas. 2 desses fragmentos, por vias opostas, foram parar na Argentina e estão no Museu OVNI da minha querida irmã Andréa Simondini e a mamã dela, Silvia Simondini, 2 das maiores ufólogas do mundo. Esse material foi analisado pelo ufólogo Jacques Vallée, no Vale do Silício. Mais uma vez, porque antes, nos anos 50 e 60, ele já tinha sido analisado no Brasil e nos Estados Unidos pela Aerial Phenomena Research Organization, a APRO, do Gene e da Color Lorenzen, por intermediação do Olavo Fontes, nosso pioneiro, e da Irene Granck, evidentemente. Tá? Pessoas extraordinárias. Acontece que hoje a informação não pode mais ser contida. Essas coisas estão vindo à tona de uma maneira geometricamente exponencial. Não é uma coisa que está acontecendo devagar. Houve uma progressão muito grande recentemente na forma como as informações são passadas ao público. E apesar de haver muito fake news na internet, muito lixo, 97%, 98% desconsiderem, o fato é que hoje os governos não conseguem mais segurar. E a informação que eu tenho fresquinha para vocês
é de que o governo americano só está esperando outros governos assumirem a coragem de admitir a mesma coisa para vir a público com relação à existência de discos voadores e sua origem extraterrestre. O que, na verdade, é algo que os ufólogos já conhecem há 70 anos. Seria absolutamente ridículo se não existissem discos voadores. Porque ia significar o quê? Que não existe mais nenhuma forma de vida no universo procurando a outras. Se nós, com toda a nossa primitividade, a nossa pobreza como espécie, nós já estamos mandando naves para Marte, para a Lua há tantos anos, e tem um cidadão chamado Elon Musk que fala, vou botar assim, não sei quantas milhões de pessoas em Marte até 2050. Quando um cara desse fala, eu ouço. Quando um cara desse fala, isso vai acontecer porque eu vou fazer, eu ouço. Eu sou um realizador de coisas. A revista UFO está indo para 38 anos. Eu faço eventos super, mega, ultra bem sucedidos. Porque eu sou um sonhador que corre atrás do seu sonho. Então eu acredito em sonhadores que correm atrás dos seus sonhos. Outros correm atrás dos sonhos dos outros. Eu corro atrás dos meus. Sempre me inspirando em pessoas que eu considero bem mais capacitadas intelectualmente, espiritualmente do que eu, jamais perdendo a humildade, porque é nisso que se baseia a necessidade de conhecer o que é ufologia. A ufologia é muito mais do que pesquisar discos voadores. A ufologia é entender que a humanidade está espalhada pelo universo, que nossos irmãos estão por todas as partes e que um dia nós vamos estar ao lado deles. Eu não sei se vou ver isso acontecer, a chegada definitiva desses seres. Mas meu filho Daniel, de 38 anos, mesma idade da revista UFO, eu acredito que vá. O meu filho Pedro, de 15 anos, com certeza vai. Mas a minha neta, Maria Fernanda, de 5 anos, essa vai conviver com outras formas de inteligência do universo. E as gerações seguintes vão fazer o que essas que nos visitam estão fazendo. Se congratulando, se confraternizando, se encontrando, se intercambiando, entendendo que não existem distâncias intransponíveis no universo. Assista esse trailer que o Hudson vai passar para vocês agora e já nós voltamos a conversar sobre o caso Varginha, coisa muito importante.
Meus amigos, já agradecendo pela audiência, eu gostaria de tratar de um tema agora muito sério mesmo, que se chama caso Varginha. É um caso que é zoado pela imprensa, a revista Veja zoou, a Folha de São Paulo zoou, isto é, nem tanto porque tinha interesse comercial nas capas que o caso Varginha dava. Mas o fato é que o caso Varginha é absolutamente sério e eu reputo, sem engano nenhum, como o caso mais importante da ufologia mundial. Se comparado ao caso Roswell, são dois casos de queda de UFOs e resgate de tripulantes, no caso Varginha vivos e no Roswell morto, o caso Varginha dá uma surra de cinta. Perdoem meu palavrão. Porque nós tivemos em Varginha uma situação muito chocante em que houve a participação direta do Corpo de Bombeiros de Varginha, da Polícia Militar de Minas Gerais, que teve um de seus soldados morto por uma contaminação generalizada em seu corpo, por ter tocado na criatura, e o Exército Brasileiro envolvido nos procedimentos de captura. Quem não está familiarizado com o caso Varginha pode ir à internet, a revista UFO, o site da UFO, ufo.com.br, está aí o site. Tem absolutamente tudo lá. Porque na ocasião em que o fato aconteceu, o principal pesquisador da ocorrência era o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, que era nada menos do que coeditor da revista UFO. E o caso aconteceu a menos de 1 quilômetro da casa dele. Então, se vocês acreditam em coincidências, eu respeito, mas eu não acredito. O caso aconteceu da noite do dia 19 para 20 de janeiro de 1996 e no dia 21 de janeiro, 24 horas depois, já estava sendo informado pelo Dr. Ubirajara a professora Irene Granck no Rio, para o ufólogo Claudeir Covo, infelizmente os dois grandes pioneiros da ufologia falecidos, e a mim. E o caso foi investigado por, sei lá, 70 pesquisadores do Brasil e do exterior. O caso é absolutamente sério. E tem mais. Eu tenho 2 membros na minha equipe, que é o Marco Aurélio Leal. Marcão, grande figura, simpaticíssima na nossa ufologia. E o João Marcelo Marques Rios, de São João del Rei, o maior comedor de pão de queijo que nós temos em Minas Gerais. Eu vou falar, esses camaradas, eles se juntaram com uma obsessão, que é passar limpo o caso Varginha. É uma obsessão super positiva para a ufologia brasileira e mundial. E eles, há aproximadamente 4 anos, despendendo recursos de seus próprios bolsos, eles têm percorrido o sul de Minas e outras regiões do Brasil para tentar encontrar testemunhas do caso, daquela época já conhecidas, para ouvir novamente os relatos delas e falar com testemunhas novas. Eles estão nesse presente momento no sul de Minas fazendo isso. São 2 consultores da revista UFO, por quem eu tenho o maior respeito, porque eles estão resgatando de uma maneira mais atualizada e completa a história do caso Varginha, que é o caso mais importante da ufologia mundial e não brasileira. Eu, nos meus congressos internacionais que eu frequento, faço palestras, eu apresento uma tabela em que eu comparo o caso Roswell ao caso Varginha. E eu mostro a imensa discrepância de importância que há
no caso Varginha em relação ao caso Roswell? Só vou citar uma para vocês rapidamente. O caso Roswell só foi descoberto e investigado acidentalmente e investigado 25 anos depois de ter acontecido. O caso Varginha foi descoberto e investigado 25 horas depois de ter acontecido. No caso Roswell, nós, quando ele passou a ser investigado, nós tínhamos meia dúzia de testemunhas com a memória fraca. No caso de Varginha, hoje nós temos mais de 200, talvez 300 testemunhas com a memória muito boa. E por que ele é tão sério? Ele é tão sério porque houve uma participação das Forças Armadas Americanas, da inteligência e dos militares americanos no Brasil, o que é uma intervenção na nossa soberania, autorizada pelos militares do Exército, no acompanhamento do caso. E porque houve a morte de talvez 2 policiais militares que não receberam a instrução devida pela corporação, pela Polícia Militar de Minas Gerais, sobre como proceder no caso de captura de seres que a gente não sabe de que origem são. É o equivalente a dizer a Polícia Militar de Minas Gerais mandou o Marco Eli Xerezi, com 33 anos, à morte. E eu vivo dizendo nas minhas palestras que a Polícia Militar e o Exército Brasileiro devem desculpas à família de Marco Eli Xerezi, enlutada pelo seu falecimento, à população de Varginha, de Minas Gerais e do Brasil, por ter agido com inépcia, por ter agido com total falta de responsabilidade, para usar a palavra mais certa. Eu quero chamar agora, para que vocês ouçam, esses 2 personagens da ufologia brasileira que estão revolucionando a história do caso Varginha. Eles estão fazendo descobertas muito novas e estão fazendo descobertas de coisas que foram investigadas erradas na época, o que vai fazer algumas reputações da ufologia brasileira rolarem, tá? Vocês vão ver. Com vocês, o João Marcelo e o Marco Aurélio Leal. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui no meu programa. Bom, hoje é 9 de março de 2020, estamos mais uma vez eu, Marco Leal, Jordano Mazzutti, pelo sul de Minas, investigando, diligenciando o caso Varginha. Já percorremos centenas de quilômetros, várias cidades, estamos com destino a Três Corações para entrevistarmos 2 importantes testemunhas. A gente resolveu dar uma paradinha aqui para mostrar a fazenda onde trabalhava, quando eu trabalhava em Eurico Coralina, que viram um objeto de formato, eles escrevem parecido com o tamanho do micro-ônibus, mais ou menos, né? Submarino, né? Foi a expressão que eles usaram na época. Objeto soltando fumaça, parece que com uma abertura de uma extremidade, na madrugada do dia 13 de janeiro de 2020. Talvez esse objeto possa ter sido o mesmo que foi visto pelo Carlos de Souza algumas horas depois e que caiu na fazenda Maiolina, que fica poucos quilômetros aqui à frente. A fazenda fica às margens da Fernão Dias. Essa viagem foi muito produtiva, nós conseguimos, né, Marco, localizar conseguimos obter o nome de um médico que examinou a criatura no Hospital Humanitas. A gente vai preservar, claro, o nome desse médico, porque a investigação vai prosseguir. É um médico muito conhecido aqui da região, um profissional proeminente. Isso foi confirmado por 2 pessoas muito próximas a ele. E nós estamos no caminhar da investigação. Estamos em vias de conseguir conversar com ele, obter o depoimento dele. A gente tem muita dificuldade, né, Marco, em ter acesso aos médicos. Os médicos negam geralmente veementemente, excetuando aí 2 ou 3 profissionais da área. O que a gente não pode fazer
divulgar nomes aqui nesse momento, para justamente não atrapalhar a investigação. Tem duas palavras que, né, que aparentemente rimam, mas não combinam, né, Marco? Porque é divulgação e investigação. Exatamente. E o fato é que essas pessoas, testemunhas que a gente vem encontrar aqui, né, são testemunhas civis e militares. Né? Então tem testemunhas que se envolveram diretamente com os fatos na época aqui em Varginha. Né? É um quebra-cabeça muito grande e de certa forma a gente tem levantado novas informações, né, sobre o caso. Inclusive nós estamos indo agora para conversar e vamos ver se a pessoa topa gravar um depoimento, que era uma pessoa muito amiga de um dos comandantes aí que participou da operação em Varginha, né, e que esse suposto militar teria comentado a ela como que se sucedeu algumas partes da operação, né? Então são informações que vão chegando através de redes sociais e ligações, que a gente vem até aqui em loco para escutar, averiguar essas pessoas. Essa, como disse o Marco, essa testemunha é muito importante, que ela era íntima dos militares da época. Um deles confidenciou a ela que tudo aconteceu, mas era uma questão secreta, que ele não podia revelar. Interessante que nós tivemos também com uma das testemunhas na época, que foi muito difícil de achar, que foi um pedreiro que estava no bairro Jardim Andere no momento onde ele presenciou 2 caminhões da ESA, né, da Escola de Sargento das Armas, e um caminhão do bombeiro. Né? Então ele nos confirmou também a questão de que ele viu quando os bombeiros pegaram algo estranho que estava enrolado numa rede e logo colocaram em cima do caminhão. E ele nos relatou também que ele teve que sair da cidade, né? Uma semana depois ele foi demitido do emprego dele por vir várias autoridades fazerem algumas perguntas para ele. Ele se sentiu pressionado, então ele mudou para uma cidade próxima aqui a Varginha, onde ele ficou isolado durante um tempo. Né? Uma pessoa que teve problema aí na questão de trabalho devido ao avistamento que ele teve, né? O que ele presenciou. E tinham mais testemunhas que nós estamos tentando localizar, que estavam nesse momento, né? Ali na parte daquele alvoroço que houve, provavelmente, supostamente na manhã do dia 20 de janeiro de 96. Foi feita Marco Leal fez uma entrevista histórica com o Dr. Conradinho Médici. Nós vamos procurar outros cientistas da Unicamp que a gente sabe que teve envolvimento. A gente conseguiu o nome de um deles recentemente, inclusive esse nome ele nunca foi divulgado na grande mídia, a gente está preservando. E é isso, a gente investiga, a gente vai a campo e a gente faz por idealismo, por amor à causa. Vocês viram, vocês ouviram. Eu vou dizer a vocês agora que não há ufólogos no Brasil que tenham mais e melhores informações sobre o caso Varginha do que esses 2 amigos aí. Marcão, de Sorocaba, empresário autônomo, como é o João Marcelo, que a gente chama carinhosamente de JM, na equipe UFO. Ninguém tem mais informações do que eles. Esperem para ver, porque eles estão produzindo um livro colossal sobre o caso Varginha, que a revista UFO vai publicar, junto com um evento que eu faço questão de que seja gratuito, para que todo mundo participe, para que a imprensa veja, a gente aqui revela a verdade. Isso é o nosso trabalho. Vocês acham que eu faço revista para ganhar dinheiro? Você acha que eu faço eventos para ganhar dinheiro? Você sabe quanto que se ganha nesses eventos, nessas revistas? É muito pouco, não. É por paixão. E essa paixão não acaba nunca. Tá? Não vai acabar nunca. E a paixão que me move contamina as pessoas que estão no meu grupo, na equipe UFO, que são todas abnegadas. Eu posso dizer com garantia a vocês que não existe nenhum grupo, nenhuma comunidade de ufologia no mundo que tenha
tanto tesão, desculpem, mas essa é a palavra, e tanta vontade de fazer ufologia. Se eu inspiro essas pessoas, não sei, elas já vieram inspiradas. A gente se mistura, a gente então eleva isso à massa crítica. Agora eu quero dizer a vocês que o meu programa vai abordar coisas também pessoais a respeito da minha vida, porque quem me conhece, e agora quem não me conhece e que está me conhecendo, está vendo que eu sou uma pessoa assim, muito autêntica. Eu sou o que eu sou. Eu tenho meus defeitos, sei lá, entende? Eu falo palavrão, meto pau em gente que merece, mas eu tenho minha forma de ser. Em alguns episódios do meu programa, eu vou mostrar a vocês o meu dia a dia. Quero que vocês conheçam o meu lar, quero que vocês conheçam meus gatos. Eu tenho 3. Na verdade, eu tenho uma. 2 são da Jaqueline. Eu quero que vocês conheçam a minha vida. Eu vou fazer gravações de minhas viagens ao Brasil, ao exterior, para que vocês conheçam a vida de uma pessoa que se dedica integralmente à ufologia e faz isso por evidentemente e exclusivamente amor à coisa. E não para aparecer, para ficar ganhando likes no YouTube. Não para ficar posando de grandes conhecedores e tal. Até porque eu sou humilde o suficiente para dizer, eu conheço de ufologia, mas eu conheço muito pouco do que está por trás dela, que é a razão pela qual esses caras estão aqui, como eles vêm, de onde eles vêm. Ninguém tem essas respostas. E eu sou o primeiro a admitir, eu também não tenho. Eu tenho suposições. E como esse é um programa assim pessoal, em que eu me apresento a vocês, eu quero dizer, eu sou uma pessoa que respeita a família, as tradições, respeita a democracia. No dia 15, agora, eu estarei ao lado de Bolsonaro na manifestação. Eu não vou não vou dispensar o meu direito de torcer pelo futuro do meu país que eu amo, que hoje está me envergonhando, o país que eu amo, o país em que eu nasci. E olha que eu conheço 60 países do mundo. O país em que eu nasci hoje me envergonha pela sua classe política, por sua esquerda, por suas manias. Eu não sou contra a esquerda. Não pode haver uma unanimidade. Tem que haver uma direita, uma esquerda, um centro. Legal, tá tudo bem. O que não pode haver é uma esquerda tão bandida quanto esta e um centro tão safado. Portanto, eu, cidadão brasileiro, minha família, cidadãos brasileiros, iremos, no dia 15, apoiar Bolsonaro. Nós queremos que esse país mude. Nós queremos que esse país seja devolvido a nós. Eu estou falando isso num tom muito pessoal. Se você é esquerdista e pensa diferente, respeite a minha opinião. Não me xingue, não precisa me xingar. Só respeite. Eu respeito a sua. Por que eu não respeito a minha? Por que eu tenho que respeitar a sua? Não? E os esquerdistas não precisam respeitar a minha. Quando eu apareço na internet falando alguma coisa a respeito do que eu penso, eu sou xingado. Que democracia é essa que vocês querem, caras? Entende? Então, olha, se vocês gostaram do que a gente fez hoje aqui, e vamos repetir toda a semana, deixe seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Tem comentário? Manda aí. Quer criticar, quer sugerir, quer dar opinião para que o canal melhore, que o programa melhore? Por favor. É só isso que eu te peço. Faça isso. Eu quero sempre poder levar a vocês um pouco da quantidade imensa de informação que eu recebo todos os dias nas redes sociais dos meus amigos
em mais de 100 países. E eles todos conduzem a uma mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento, ela passa por uma mudança, uma reflexão política, que é absolutamente essencial que nós tenhamos. Nós temos que ver esse país sem distorção, nós temos que ver esse mundo sem distorção, nós temos que ver que ele é um mundo com problemas, que precisa de soluções e que nós somos suficientemente grandes para oferecer essas soluções. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Meu abraço.